Como Sete, a gente está vendo ali os melhores momentos da partida, que foi assim um domínio completo, né? Parecia um time de profissionais contra o infantil, assim, a facilidade com que o Fluminense entrava na área do São Paulo, trocava passes e um São Paulo completamente perdido. Depois a questão anímica, né? A questão emocional foi pegando muito também. Então isso chamou muita atenção no jogo de ontem. Mas fato é que foi uma derrota que vai muito além do campo, né? Ela aconteceu em campo, é claro, os jogadores estavam ali, mas vai muito além do campo, envolve muito mais coisa. Com certeza, Lu. A gente vai ouvir depois o Luiz Gustavo. Ele fala de dividir responsabilidade, né? Que os jogadores também são culpados, mas não há como a gente tirar a culpa da gestão. É um resultado que não vem por acaso. Então, é um time que não tinha nem os reservas suficientes. E os que estão, certamente estão com medo de se lesionar, estão pressionados, ficam expostos, né? Os garotos acabam entrando num contexto completamente adverso. E, claro, a gestão do São Paulo está derretendo. É só ver o que está acontecendo nas últimas horas. Estou curioso para essa entrevista do Casares, que ele faça o que o Luiz Gustavo pediu, que é assumir responsabilidade, assumir seus erros. Mas me chamou a atenção, falando um pouco sobre o jogo, além do domínio completo do Fluminense, o time muito organizado, vibrante, foi o Crespo não mexer no primeiro tempo. O cenário ficou muito claro. O São Paulo já entrou derrotado, o pênalti sai muito cedo, o cenário para goleada estava armado e o Crespo espera. Tudo bem, você não tem muitas opções, não tem muitas saídas, mas me parece que o Crespo, de alguma forma, aceitou essa goleada. Ele poderia ter tentado reagir, até porque o São Paulo pareceu voltar um pouquinho melhor para o segundo tempo, pareceu que ia segurar uma goleada e não segura. Então não é por acaso ter 15 desfalques, não é por acaso o Belmonte sair. E esse jogo de vaidade, esse jogo político pensando na eleição, faz com que duas pessoas importantes do clube, o Casares e o Belmonte, que não se dão bem, que estavam rachados, fiquem. Então o Belmonte ele só sai agora porque tomou 6, ele não sai pelo bem do São Paulo, ele vai capitalizar em cima disso. Então cada um está olhando para si, e é por isso que o São Paulo foi humilhado pelo Fluminense. Essa goleada não é por acaso. Tem um aspecto só, Mussete, eu concordo com você, só queria colocar um aspecto que é o seguinte: o discurso é que quando chegou o Carlos Magno, que foi bem recebido, Sá me corrige, foi bem recebido no CT, ficou um duplo poder no vestiário. Você entra no vestiário e tem um duplo poder / triplo poder. O Rui Costa merece muito crescimento O Rui Costa, importante deixar claro aqui, o Rui Costa é o diretor executivo do Grêmio, que montou o time que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Rui Costa, no Grêmio, o Rui Costa é diretor do Atlético. E agora foi assediado pelo Grêmio. Assediado no bom sentido, né? Recebeu uma proposta que até o balançou e o São Paulo teve que fazer um esforço para segurá-lo, dar um aumento de salário ali, teve que fazer um esforço. A proposta foi até menor do que podia ter sido, mas assim, o fato é que o Rui Costa recebeu uma proposta do Grêmio, não aceitou a proposta do Grêmio e ficou no São Paulo. O Rui Costa é o diretor da Chapecoense, que remontou o time depois do acidente aéreo e que classificou a Chapecoense para Libertadores. Então, o Rui Costa o Rui Costa é o diretor executivo do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Então, tem um currículo que é respeitabilíssimo. O Rui Costa podia ser no São Paulo, desde 2021, o que o Anderson Barros é no Palmeiras. E a gestão Casares nunca deu esse protagonismo para o Rui Costa. Deu esse protagonismo agora porque tinha um processo de cozimento ali do Carlos Belmonte. E só em cima disso, PVC, ele não é um cara que dava entrevistas, né? Não dava entrevista coletiva e nem zona mista, ele passou a dar também, e aí tem pontos que ele vai ser criticado naturalmente, quando ele falou na última entrevista coletiva que hoje o São Paulo é uma referência, ele teve essa aspa que gerou muita polêmica, e ontem, por exemplo, a mim ele foi muito mal na forma que ele falou do caso do Luiz Gustavo, né? Ele quis uma repreensão em público, entre aspas, falando que a gente vai conversar cara a cara, olho no olho, para ele me explicar o que ele quis dizer. Acho que ficou muito claro o que quis dizer o próprio Luiz Gustavo, né? Acho que não precisa ter nenhuma explicação muito clara. Ele quis dizer da diretoria, de assumir certas broncas, dar a cara à tapa. O Rui também não era um cara de dar entrevista, então ele nunca foi exposto para a torcida. Ele trabalhava, entre aspas, às escondidas, né? A gente nunca viu uma crítica pública muito grande ao Rui, porque ele nunca falou. Ele passa a ter voz e aí, obviamente, ele passa a ser criticado. Agora, tem um aspecto sobre o Luiz Gustavo que a gente vai ver já. Vamos ver a declaração dele? A gente vai... É uma arte, na verdade, então eu vou ler aqui para vocês. É um pouco longa, mas foi muito forte, gente. Foi na saída de campo ali, entrevista ao Premier, e ele realmente, ele colocou o dedo na ferida, ele deu a cara a tapa, como ele mesmo disse, essa expressão. Desde quando eu nasci, aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não é por acaso.
O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, a respeitar, mas infelizmente temos que começar a falar a verdade. As pessoas têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa, nós jogadores, fizemos desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é muito grande. Está na hora de ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim da temporada. Eu não sei o que vou fazer da minha vida, mas vou sair de cabeça erguida. Pedimos desculpas ao torcedor, mas uma coisa é certa. Está na hora de começar a colocar a cara, assumir responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. De cima para baixo, para que esse clube volte a ser um clube grande de futebol. Eu aprendi na minha vida, quando eu erro, venho aqui, falo e peço desculpas, reflito e melhoro. Cheguei no clube há 2 anos. Tem pessoas que lá vivem muito mais tempo que eu e estão na mesma situação. Não dá mais, acabou. Eu vivo para evoluir. Espero que esse clube apaixonante, gigante, muito maior do que qualquer um aqui, mas precisa que as pessoas coloquem os pingos nos is para que a gente possa melhorar. Então, ele aponta aí, né? Fala que precisa de um plano claro, que as pessoas têm que assumir responsabilidades, está na hora de ter uma direção. Então, foi bem claro na sua declaração. E agora a gente ouve o Rui Costa, o executivo de futebol, que foi ouvido um pouco depois dessa declaração aí do Luiz Gustavo. Sentimento no vestiário de tristeza absoluta, de vergonha, e essa é a palavra, uma derrota vexatória que não condiz com a história desse clube. Então tem que começar falando isso, né? Nós temos que agora identificar os nossos erros, trabalhar, falar pouco. Eu fiz questão de vir aqui falar em nome de toda a diretoria, mas o torcedor tem que... Nós temos que dizer ao torcedor que esse é um momento muito triste hoje. Nós estamos todos com vergonha, constrangidos da forma como perdemos, né? Com o placar que nós perdemos. O Luiz teve uma manifestação no calor da emoção, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu convivo com ele todos os dias. E ele falou uma série de coisas, não concluiu nada de forma definitiva, mas amanhã, com certeza, nós vamos ter uma conversa olho no olho com ele para entender em que medida ele acha que nós temos que evoluir, melhorar. Nós buscamos melhorar todos os dias, nós buscamos reconhecer e identificar nossos erros todos os dias, todos nós, e certamente amanhã, com mais calma, o Luiz vai ser mais claro naquilo que ele quis dizer e vai ter, de nossa parte, também a clareza, no sentido de que nós estamos buscando sempre retomar um caminho de solucionar os nossos problemas, né? E chama atenção porque ele fala sobre a vergonha, a decepção, claro que foi o jogo de ontem, mas ele não endossa totalmente, né, o que o Luiz Gustavo falou. Fala, no calor do momento, né, o jogador está ali de cabeça quente e vamos ouvi-lo. Como é que essa declaração do Luiz Gustavo e também a do Rui Costa, Gabriel, pegou internamente dentro do São Paulo? E hoje estava prevista uma reunião também com os jogadores, né? Não sei se essa reunião já aconteceu, se a gente já tem alguma informação em relação a isso. O dia hoje ele foi bastante movimentado, né? Teve o treino às 10h30 da manhã e teve essa conversa entre a diretoria do São Paulo. Vai haver ainda uma conversa com todo o grupo, né? Estava prevista para hoje, mas o dia foi totalmente conturbado aí do São Paulo. Vai ter uma conversa hoje do Rui com o Luiz Gustavo, é a previsão pelo menos. Tudo bem que essa mudança repentina muda também os planos, né, de conversa, mas até a gente está publicando uma apuração, né, com o Valentim Furlan, que vocês conhecem muito bem por aqui também, que líderes do grupo do São Paulo endossam / respaldam o que disse o capitão Luiz Gustavo. Eles concordam. Ele expôs uma visão geral do grupo, né? O grupo estava muito incomodado com certas situações e foi na voz do Luiz Gustavo que veio um desabafo após um jogo muito pegado. E ontem no Maracanã também, acho que deu para também perceber algumas coisas, né? O Luiz Gustavo, quando o São Paulo toma 3-0, ele chama o time no meio-campo, conversa por cerca ali de 1 minuto, menos de 1 minuto, né? Até voltar o jogo ali e dá um chacoalhão. No intervalo de jogo também, eles chamam a conversa, tenta acalmar. No vestiário, falando que ele foi o que mais falou ali no 3-0, depois volta o São Paulo e perde de 6, né? Não funcionou muito, mas ele é um cara que chama muito para si o grupo, né? Ele tem o grupo na mão, tem 38 anos, não à toa está cotado para renovar com o São Paulo, né? Apesar de ser um cara mais experiente, veterano e ter tido uma questão de saúde, hoje ele é considerado um líder muito positivo. Aí, óbvio que essa situação de expor demais pode mudar a visão da diretoria, mas o grupo está muito fechado com ele. A ideia é renovar, até porque ele tem muito compromisso ali dentro, muito compromisso. O que eu não gosto é do sujeito indeterminado, que gramaticalmente a gente sabe que não é indeterminado. As pessoas precisam assumir, perfeito. O
sujeito é mas simples. PVC pensa, é um jogador do clube, eu Vamos acho lá. que ele já foi sincero assim, até demais. Tudo bem, só para completar. As pessoas são sujeito simples, certo? Não é sujeito indeterminado, é simples. Gramaticalmente é sujeito simples. Sim. Mas as pessoas, a gente precisa identificar quais são. Sim. Por exemplo, quando ele tomou 5-2 no Borussia Dortmund e o Bayern, que é um clube gigante, como ele está dizendo que o São Paulo é, e ele tem razão, e ele tem toda a razão em fazer o desabafo, é o direito dele. Ninguém vai tirar o direito de alguém que está sofrendo um ano inteiro de desabafar. É o direito dele. E mostra um comprometimento com o clube, Sim. com a torcida. Mas quando você fala as pessoas, o que eu acho que o Rui Costa está dizendo é, vem cá, me diz quais são as pessoas. Sou eu? É o Belmonte? É o Márcio Carlo Magno? É o Júlio Casares? Quais são as pessoas? Mas isso são não é os para fazer 4? internamente? Sim, mas você pode fazer um monte de coisa internamente que não tem um sujeito simples oculto. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É assim, você vai dizer assim, cara, o presidente tem que vir aqui, dar a cara e parar de atrasar 2 meses de direito de imagem. Você queria que certo? jogasse M no ventilador, é isso? Não, eu não quero, não. Mas Tô brincando que com ele você. jogou. Só estou dizendo o seguinte. O que eu acho que ele tem todo o direito, total direito. Assim como o Rui Costa não vai para a entrevista coletiva depois dizer, eu quero que ele... O Luiz Gustavo tem toda a razão de dizer, porque ele tem toda a razão, porque a gente tem mesmo que dar a cara. Se ele tivesse feito isso, ele estava na rua hoje, Sim. não o Belmonte. E a gente é péssimo mesmo, estamos sem direção mesmo. Ele ia repreender o Luiz Gustavo pelo tom que ele utilizou, né? Até brincaram, vai passar no RH, né? Porque ele usou um tom de... eu posso concordar com ele estar bravo pós-jogo, mas eu quero que ele me explique o que ele falou. Né? Ele pede uma explicação, né? É um tom, talvez, que, assim... Hoje, o São Paulino acorda muito machucado, assim como todos que estiveram em campo, muito fechado com o Luiz Gustavo, né? E claro, muito fechado com esse discurso, porque queria um lado mais positivo. Acho que foi pouco inteligente da parte do Rui, que está chegando agora para a torcida também, está começando a ter uma inserção, entre aspas, comprar uma briga de tentar repreender o Luiz Gustavo publicamente. Acho que ele poderia falar, a gente tomou ciência disso, a gente vai conversar com ele, depois a gente talvez retoma falar, com mais sim, a gente precisa fazer uma reflexão, todo mundo. Essa autocrítica, né, que falta muitas vezes. Mas eu achei que o Rui Costa, não foi um tom excessivo. O que ele está dizendo é assim, tá bom, quais são as pessoas? Que pessoas são? Quais são? Sou eu? É o Belmonte? É o Júlio Casares? Porque quando você fala, é o que eu estou dizendo, é um sujeito simples, porém indeterminado. Você não determina quais são as pessoas. E o que eu discuto muito, não sobre o Luiz Gustavo, mas sobre o tipo de comportamento de quem volta da Europa para o Brasil. Quando ele tomou 5-2 no Bayern do Borussia Dortmund, e pela segunda vez seguida perdeu o Campeonato Alemão, tomando um chocolate que o Bayern não toma, e perdendo o Campeonato Alemão 2 anos seguidos, ele não veio falar assim, não, precisamos resolver isso aqui e discutir o que as pessoas vão fazer aqui no Bayern, porque o Bayern é um clube gigante. Ele estava em outro momento histórico, que foi o 7-1. O 7-1, né? Então, assim, o 7-1 também não teve o Luiz Gustavo falando. E ele tem o direito de se calar e de falar. Tudo bem que ele não era a maior liderança daquele grupo. Sim, perfeito. Não, Nesse né? contexto, ele era o jogador mais experiente do São Paulo em campo e era um grupo que ficou abandonado à própria sorte, né? 21 jogadores, o único jogador de hierarquia era o Luiz Gustavo, não tinha tanto os líderes, né, que são ali Luciano. Luciano também é um cara que falaria certamente caso estivesse em campo, Caleri de fora já há um bom tempo na temporada, Lucas Moura, os Carter e o Rafael ali também que estava fora. Então ele era o único líder em campo, talvez ele entendeu que alguém teria que falar pós-jogo e seria ele, e aí usou um tom um pouco mais agressivo por estar em campo ali, você entende que é um 6-0, né? Mas o fato, né, quando ele fala essas pessoas, a gente entende da diretoria e vale sempre esse lembrete que ontem, no Maracanã, com um jogo extremamente complicado, 21 jogadores apenas, Júlio Casares e Carlos Belmonte não estiveram juntos. Isso certamente ressoa no grupo de estamos largados, estamos abandonados à própria sorte, e aí pode gerar essa repercussão. O grande ponto é como o time chega num jogo decisivo com 15 desfalques, 13 por lesão. Sim, é uma loucura. E isso bate no clube, que é o que o Luiz Gustavo está dizendo. O Luiz Gustavo conhece o DM muito bem porque ficou muito tempo por lá, né? Claro que por questões que não necessariamente são responsabilidade do São Paulo, né? Teve um sério problema de saúde. Felizmente, agora volta a jogar, consegue aí desempenhar seu papel e sua profissão, mas ele conhece o que está acontecendo ali. Sim, ele vê de perto. Eu não tiro o direito dele falar, acho que ele está certo. Eu só estou dizendo que
o que é difícil fazer, cobrando que se faça, quer dizer assim, o presidente Júlio Casares, o diretor Rui Costa, o diretor Carlos Belmonte e o diretor superintendente Márcio Carlomagno tinham que estar aqui para dar a cara e não eu vir aqui falar. Porque basicamente foi isso que ele falou. Mas assim, de fato, é uma crise que volto a dizer, o São Paulo não é um clube de sofrer uma goleada por ano. Nunca foi. Então tem uma crise que o Luiz Gustavo escancara, que é evidente. E ao falar sobre isso, o Luiz Gustavo, assim como eu, estamos tentando proteger uma instituição quase centenária. Sim. Para a gente encerrar o assunto São Paulo, teremos mais novidades ao longo do dia de hoje, porque daqui a pouco, às 16h, tem coletiva do presidente Júlio Casares. Gabriel Sá estará lá fazendo a cobertura para a gente, então vamos ter muitas novidades. Mas quero ouvir você, Mussete. Dada a declaração do Luiz Gustavo e a resposta de Rui Costa, que efeitos isso pode ter? Gabriel fala algo que, para mim, é bem relevante, que não foi um discurso só da cabeça dele. Isso reflete um pensamento de um grupo, né, dos jogadores. Então, não deixa de ser um discurso coletivo, certo, Gabriel? Foi o que eu compreendo. Que efeito isso pode ter? Será que pode pegar mal para o Luiz Gustavo perante a diretoria, Mussete? Ou será que pode ajudar a ser um passo aí para esse chacoalhão que o São Paulo precisa? Eu olho mais pelo lado positivo, Lu. Meu ponto de vista o Luiz Gustavo, o próprio Rui Costa disse isso, né? Eu estou todo dia com ele. Né? O Rui Costa se surpreendeu com a declaração do Luiz Gustavo. Então eu prefiro pensar que, olha tudo o que precisou acontecer, o Luiz Gustavo, que nunca foi disso, falar. Então imaginem o que ele gostaria de já ter falado. Ele falou muito menos do que certamente está no coração dele. Então para ele, a essa altura do campeonato, tudo bem, estava de cabeça quente, mas ele sabia muito bem o que estava falando. Então eu fico pensando no que esses caras guardam. Como as coisas estão feias para que o Luiz Gustavo, num pós-jogo, fale tudo o que ele falou, que é algo que surpreende. É muito raro a gente ver esse tipo de coisa. Então tomara que essa entrevista sirva de motivação para o São Paulo crescer, para deixar as vaidades de lado, para agir, do que as pessoas ficarem pensando em por que o Luiz Gustavo fez isso? Quem ele está atacando? Será que fui eu? Será que foi o próximo? Bom, um jogador como o Luiz Gustavo não pode falar isso. Sim, o Luiz Gustavo pode dizer. Eu acho que o Luiz Gustavo talvez seja um dos poucos que podem dizer. Luiz Gustavo, Calleri, esse tipo de jogador precisa dizer, precisa se posicionar. E se o São Paulo não quiser o Luiz Gustavo, como o próprio Luiz Gustavo disse, que não sabe o futuro dele, certamente ele vai ter mercado, ele já tem dinheiro suficiente para parar. Eu acho que é uma entrevista muito importante para que o São Paulo corrija seus erros.